A final passou e vida que segue. Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! Fala pessoal, sou novamente o Opina Galo. Hoje será um programa diferente, um pós-clássico, perda de título. Mas também teremos uma participação especial hoje de um ouvinte do Opina, nosso querido Yuri Bertolin, me desculpe. Nós vamos aos destaques de hoje. Yuri, como você é o convidado, qual seria o seu destaque, meu amigo? Diego, meu destaque vai que o Atlético deveria pensar no nome estrangeiro aí para poder estar assumindo o comando do time. Felipe? Agora é pensar no milagre da Libertadores, né? E o Mineiro passou. Agora é tentar o milagre. E milagre a gente já tá calejado, né? Então vamos começar pelo começo, né, gente? Vamos falar um pouco da final do campeonato, né? Infelizmente o título não veio, o rival ganhou o título. E, Felipe, seu destaque da partida, cara, o que a gente pode tirar de proveito dessa partida? Eu gostei da atuação do Galo no sábado. Eu acho que o Rodrigo Santana conseguiu trabalhar bem na semana o Galo para conseguir neutralizar o Cruzeiro, que é um time superior que a gente, né? Um trabalho já de 3 anos, então a gente tem que sempre ressaltar isso. Achei que o Atlético começou bem o jogo, num esquema diferente, né? Sem um camisa 10 mesmo, fixo ali, uma referência, com o Luan mais centralizado, com o Giovani que fez uma bela partida. O Atlético foi bem, neutralizou as principais peças do Cruzeiro. O Rodriguinho, que é a contratação deles na temporada, não conseguiu executar seu jogo, o Fred também não, né? O Marquinhos Gabriel pelo lado direito na nossa defesa teve ali um momento no início do jogo, mas a gente também não levou muitas consequências desse lado. Eu acho que se não fosse o pênalti, que pra mim não foi, acho que é um lance que divide opiniões. Eu vi 4 comentaristas de arbitragem, 2 falaram que marcariam pênalti, 2 falaram que não marcaria, então é um lance difícil. Eu não marcaria, não acho que aquela queda ali do Léo Silva prejudica o andamento do jogo, como se fala. Ele não ampliou também o braço, ele cai apoiando e a bola resvala no braço, não tem um lance para marcar. Mas o Atlético, se não fosse isso, acho que o Cruzeiro não chegaria na nossa defesa. A gente seria campeão ali com 1-0. A não ser isso, o Cruzeiro é um time melhor, né, igual eu já falei. O Rodrigo Santana é uma boa surpresa. Eu não esperava que ele com uma semana fizesse um time jogar tão bem, tão na sua proposta, né? O time assimilou bem o que ele pediu durante a semana, mas é aquilo, faltou um pouco mais de qualidade de tentar matar o jogo na hora que o Cruzeiro estava um pouco perdido, né? Não deu alguns contra-ataques, o Galo não aproveitou, mas é isso, lamentar pela perda do título, mas a gente, temporada nossa, a prioridade não era o Mineiro, né? A prioridade são outras competições. Ô Yuri, cara, muito se destacou na partida e na partida anterior também a presença do Elias ali discutindo com o árbitro, questionando sempre a atuação do árbitro, buscando orientar. O que você achou da partida individual do Elias, meu caro? O Elias, pra mim, foi um dos destaques positivos do Atlético até o Rodrigo Santana mudar a formação, quando ele entrou com o Vina e voltou para o tradicional 4-2-3-1, porque no 4-1-4-1, enquanto estava no 4-1-4-1, o Elias foi senhor no meio campo. Ele estava numa posição completamente confortável, porque ele não tinha um sobrepeso na marcação, ele tinha uma certa segurança que o Zé Welles estava lá atrás para poder fechar a defesa, e ele conseguiu aparecer lá na frente, tanto que fez o gol que estava nos dando o título até o pênalti, que pra mim não existiu, ser marcado. E dentro de campo, sim, ele, sem a bola, ele conseguia ali recompor nessa linha de 4, que foi uma das raras vezes que eu vi o Atlético conseguindo fazer pressão na saída de bola adversária, porque pelo menos até nesse ano não tinha tido isso ainda. E sim, ressalta também o fato dele estar ali pressionando o Leandro Bispo Marinho, que foi o ato do jogo. Tanto ele quanto o Ricardo Oliveira foram os que mais ali ficaram em cima do árbitro.
e quando era muito na defesa o Vitor. Mas o Elias, pela experiência que ele tem, né, ele tem total aporte para estar fazendo isso, porque é mais fácil, entre aspas, assim, um jogador do porte do Elias conseguir um certo respeito do árbitro do que um menino da base, por exemplo. E eu não gosto do 4-1-4-1, acho uma formação muito perigosa, porque embora o Cruzeiro não ficou lá atrás, né, quando ele precisou atacar, ele mudou a formação dele, colocou mais um meia lá na frente, mas eu não gosto. Eu acho uma formação muito, muito perigosa. É o 8-80, ou dá muito certo, ou dá muito errado, e tava dando certo. É uma pena que o Geovânio ainda não tá 100% fisicamente, mas foi o melhor jogador do Atlético enquanto esteve em campo, porque conseguiu puxar contra-ataque, é um jogador muito difícil de ser marcado por ser canhoto, e creio eu que quando ele tiver 100% vai ser uma das armas aí mais confiáveis do time na parte ofensiva. Aproveitando até essa última parte que você cita o Geovânio, Felipe, realmente o Geovânio foi um dos destaques, principalmente no primeiro tempo, né, que no segundo tempo ele cansou e tudo. O que você espera do Geovânio pro restante da temporada, cara? O Geovânio é um jogador muito habilidade, né? Ele tem muito essa parte pra cima, ele é um jogador muito habilidoso. Na época do Santos os gols dele eram gols bonitos, né? De arrancada, de dribles. É o que o Atlético até então não tem, né? Não tinha. Há muito tempo que o Atlético não tem um jogador das mesmas características dele. Acho que o Geovânio pede passagem no time titular. Se eu não me engano, é o primeiro jogo dele como titular, né? Ou, se eu não estou enganado. O segundo, né? Foi muito bem. Como o Yuri falou, acho que se tivesse ficado um pouco mais em campo ali, acho que o Atlético teria uma sorte melhor. Chegou agora, como o Rodrigo Santana falou também no coletivo, é um cara que vem de outro futebol na China, né? Que se joga menos, um futebol de um ritmo diferente, ele tá sentindo um pouco. Eu acho que com o tempo o Geovânio vai render muito mais do que a gente sabe, né? Que ele pode render. Ô Yuri, eu queria que você me destacasse, cara, também muito se comentou sobre o Léo Silva, intencional ou não, participar diretamente de 2 dos 3 gols que o rival fez no Atlético. E hoje saiu a notícia no Super Esportes que ele tende a ter o contrato renovado, o que já vinha sendo discutido há algum tempo. O que você acha sobre isso, cara? Ele realmente foi peça fundamental nessa perca do título, e qual que seria o futuro dele dentro desse elenco do Atlético? Diego, eu não vou jogar a culpa da perda do título apenas num jogador, mas porque isso reflete muito no sistema completo. Mas sim, tem suas falhas, tem seus erros, já é um zagueiro de uma idade muito avançada, embora seja aí o nosso terceiro zagueiro, melhor zagueiro do elenco, porque eu ainda, mesmo com as falhas que o Igor Rabelo tem tido nas bolas aéreas, eu ainda acho ele melhor, porque é mais rápido e tem mais habilidade em bolas rasteiras e no mano a mano. Mas assim, eu não renovaria, porque o ciclo tende a terminar, e para mim esse ciclo já tá bem no fim. Eu coloco em cima dele a culpa da derrota do Cerro Porteño, porque ali, com a falta ridícula que ele fez, ele abriu a brecha pro Cerro empatar o jogo, virar o jogo, e por aí foi. E deu no que deu, naquele desastre que deu. E eu não acho intencional a mão dele no pênalti. Como eu disse no meu comentário inicial, eu não daria o pênalti, porque foi um carrinho, ele assumiu sim o risco dele dar o carrinho dentro da área, mas ele estava com o braço no chão, era um braço de apoio. A bola pode ter resvalado nele, mas não foi crucial. Eu não daria o pênalti. Então, assim, na falta, acaba que o contrato deve sim ser renovado por falta de um outro bom zagueiro. Eu vi creio que uma especulação de que o Rodrigão poderia estar de volta, mas também não é um zagueiro para ser ali a peça sobressalente ao Hever e ao Igor Rabelo. O Felipe, outra participação que teve destaque no Clássico foi a atuação do Fábio Santos. E essa de forma até positiva. Muitos torcedores destacaram que ele teve uma postura diferente nos 2 clássicos. Você concorda com isso, cara? Concordo. É aquela coisa que a gente sempre fala, né? Um time bagunçado, tendência é que jogadores não rendam mesmo, né? O time do Levi é uma bagunça. Ninguém tem um time arrumado.
ou minimamente organizado, peças individualmente rendem mais. O Fábio Santos é um deles. É um cara que a vida toda jogou em times muito arrumados. O Fábio Santos se destaca no Corinthians do Tite, que é um Corinthians muito organizado, um trabalho muito bom. Então o Fábio Santos é esse tipo de jogador. Não é um cara que um time desarrumado, individualmente ele se destaca porque ele é muito acima dos outros. Não, o Fábio Santos é um bom lateral que precisa de um time organizado para render. Isso foi o que aconteceu. Não adianta também ficar querendo que o Fábio Santos vá embora, por isso, por aquilo. É um bom lateral, a gente tem um bom lateral no elenco. Aí falta um reserva? Falta, mas o Fábio Santos é um cara que ainda dá conta na lateral esquerda, mas precisa de ter um time organizado, que aí ele rende, é uma função estabelecida. É um lateral que é mais defensivo do que ofensivo, então é um lateral que defende mais, ele foi muito bem. O Cruzeiro pouco jogou do lado dele, pouco criou. É isso. Tentar entender o porquê que alguns jogadores não rendem antes de pedir fora do time. Exatamente, gostei. Agora, gente, nós vamos ter uma participação especial. Nós temos no Opina Galo um grupo, que é o Opina Galo Debate no WhatsApp. E nesse grupo eu recebi alguns áudios dos torcedores comentando, dando opiniões sobre a nossa pauta de hoje. E um desses veio direto de Teófilo Otoni. Um amigo, o Rafael, ele mandou a sua mensagem sobre o clássico e a final do Mineiro. Salve, salve, Opina Galo, Rafael Esvízero, de Teófilo Otoni, para falar um pouquinho da final do Mineiro. Atlético e Cruzeiro, tivemos 2 jogos iguais. No primeiro jogo, com o mando do Cruzeiro, jogaram de forma tática, buscando o resultado para reverter o resultado, reverter a vantagem, e assim conseguiram. Segundo jogo, o Atlético melhor, fez 1-0, poderia ter imprimido um ritmo de jogo também forte para que conseguisse ampliar essa vantagem. Assim não fez, por um detalhe, sofreu empate e consequentemente a perca do título. É isso aí, muito obrigado, Rafa. Gente, outro destaque no Mineiro, ô Yuri, alguém além do Rodrigo Santana saiu ileso desse clássico? Alguém saiu ileso, não. Cara, eu destacaria nesse clássico aí, além do Rodrigo Santana, que sim, é o principal destaque, eu destacaria aí no primeiro jogo o Luan. Luan jogou bem no primeiro jogo até ser substituído por causa da questão física, e no segundo jogo aí não tem o que falar do Elias. Mesmo após a substituição do Rodrigo Santana, porque ele voltou ao time pro 4-2-3-1, ainda assim não foi uma partida ruim do Elias. Muito bom, obrigado. Além do Rafael, um outro amigo nosso no grupo do Opina Galo Debate também mandou a participação dele por áudio. Douglas Araújo, que é um estudante de jornalismo, deu a sua opinião sobre o clássico também. Meu nome é Douglas Araújo, sou estudante de jornalismo, e a visão que eu tenho assim com relação ao jogo de sábado, que assim deixou à mostra que o Galo perdeu um bom tempo com relação à preparação do elenco, a questão de ideia de jogo, de montagem de jogo, de ideias de jogo. Ponto positivo assim para mim foi o Rodrigo Santana conseguir dar uma melhorada no time assim mesmo com pouco tempo disponível, mas assim ele conseguiu dar uma cara diferente ao time, coisa que o time precisava, porque o time não tinha padrão, o time não tinha uma cara, um estilo de jogo, e com pouco tempo mesmo assim, apesar da limitação do elenco, ele conseguiu dar uma cara. O problema o elenco conseguiu, em campo o time conseguiu mostrar aquilo que dava com o que tinha à disposição. Isso meio que deixa claro que é muito necessário qualificar o elenco. É muito importante o Galo correr atrás de reforços que cheguem para ser titulares, porque os que estão em campo, boa parte dos que estão em campo, não são do nível que o Galo precisa hoje. Então assim, se quiser assim, um pensamento assim para tentar algo ainda esse ano, ou já para pensar em algo a longo prazo para 2019, é preciso reforçar o elenco e é preciso pensar numa ideia de jogo. E é preciso ter alguém onde a diretoria vai ter a convicção de que vai implantar a ideia de jogo que se pensa. Obrigado, Douglas. Ô, Felipe, seguinte, cara, vamos encerrar o assunto da final do Mineiro, até porque a gente já tá puto com essa história, né? Porque perdeu, não interessa mais. Você também, cara, algum destaque que possa ser útil daqui pra frente? Destacar, foi escancarado pra gente, né? Como que esse elenco do Atlético, bem organizado, pode render, né? É um clube, um elenco que não é dos melhores que a gente tem, mas também não é dos piores. É um elenco que, se pegar um trabalho bom,
com o tempo, acho que esse elenco aí é capaz de render bem. Não sei se vai chegar a ser campeão de alguma coisa, porque carece de boas peças ainda, mas não é aquela porcaria que a gente estava vendo antes, né? Um time que tomou 4 do Cerro, que tá muito perto de ser eliminado da Libertadores. Não é time para isso. É um time para render mais. Eu espero que o técnico que vier, ou for o Rodrigo Santana que for ficar, que faça um time organizado, né? Que já mostrou que pode, consegue. Eu quero ver esse elenco ser extraído 100% dele, pra gente saber o que a gente pode contar ou não. Eu vou pegar o seu gancho sobre o técnico e vou dar a palavra ao Diego. Que fala comigo. Antes de você trocar o assunto, eu só queria só falar uma pequena coisinha sobre a final do Campeonato Mineiro 2019, onde a fumaça, a fogo. Tanto que tivemos aí hoje a exoneração do senhor Juliano Bozano do cargo de presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol. E por sinal, vou até aproveitar, você falou, esse senhor já não deveria fazer parte da Federação Mineira, não é de hoje, não é dessa final, né? Já tem alguns anos que se questiona muito o trabalho desse rapaz, né? Pra não falar outra coisa. E lembrando que as últimas finais de Campeonato Mineiro que o rival ganhou, sempre deixa pra lá, né? Sempre houve interferência da arbitragem, para não falar outra coisa. Exatamente. E o que eu fiquei sabendo hoje, eu não tinha reparado nisso ainda, que me tornou mais suspeito ainda. Eu assisti o jogo quarta-feira passada, do Grenal. Jean-Pierre apitou do começo ao fim, tranquilamente, não sentiu hora nenhuma, saiu de campo andando. Se ele tivesse sentido alguma coisa, ele teria saído mancando, pedido substituição, colocado a mão na perna, qualquer coisa. E o Jean-Pierre vai apitar um jogo da Libertadores essa semana. Não sei te falar qual jogo, precisamente qual jogo que é, mas ele vai apitar um jogo da Libertadores essa semana. Se ele tivesse com essa suposta lesão, ele não apitaria esse jogo da Libertadores, que é um jogo fisicamente muito mais pesado. Aquela questão dos bastidores, né? Nós temos na diretoria do Atlético advogados renomados que aparentemente perdem ou não têm credibilidade com outras entidades, como tem um senhor, né, que não tem capacidade intelectual para exercer o cargo que exerce no rival, mas que aparentemente ele quem dá as cartas e funciona. Então, assim, a questão dos bastidores também, né, muito se diz que futebol é nas 4 linhas. Não, futebol também se resolve fora delas. E você não ter posicionamento da diretoria do Atlético sobre não ter posicionamentos claros, né? Nós não sabemos como é que é o diálogo lá dentro, mas a torcida em geral não tem conhecimento de nenhum posicionamento que a diretoria teve repudiando os atos do lance do VAR no Igor Rabelo, né? O Dedé, o pênalti do Igor Rabelo lá. E agora esse pênalti meramente interpretativo, que como o Felipe destacou, 2 ex-árbitros falam que sim, 2 ex-árbitros falam que não. Então assim, o Rui Costa vai dar o posicionamento dele em entrevista coletiva, mas e aí? Falar, papagaio fala, gato mia, cachorro late. Então assim, cadê o posicionamento nos bastidores? Essa exoneração do Bozano pode ser uma atitude que a diretoria do Atlético, ou pessoas do bastidores do Atlético agiram? Pode, mas também pode ter sido simplesmente o seguinte: obrigado pelos serviços prestados. Então assim, né, vamos... Mesma coisa do Léo Silva, todo ciclo chega a seu fim, mas nós não temos acesso a saber se rolou alguma coisa por parte do Atlético ou se simplesmente resolveram mandar embora. Embora o título de uma das rádios que postou a matéria foi lá, que demissão do Júnior Bozano permite uma respiração, abriu aspas, né, uma respiração para a federação. A pressão... A entrevista que o senhor Leandro Bizio Marinho, árbitro de campo do jogo, deu para um repórter daqui de Belo Horizonte, ele disse claramente que 4 ou 5 lances em que houve uma certa consulta ao VAR, não foi ele que solicitou, foi o VAR que chamou. E ele citou principalmente o primeiro lance do jogo, onde ele deu um cartão amarelo pro Giovânio, e o lance do segundo tempo, onde ele deu um cartão amarelo pro Edilson, que ele falou que por ele daria o cartão amarelo desde o início, e o VAR
o chamou praticamente forçando, querendo ver se ele expulsaria os 2 jogadores. Né? Então, assim, fica uma situação constrangedora para ambos, né? E uma questão, eu comentei com um amigo meu hoje, o que me deixou o que mais me deixou revoltado nessa questão de arbitragem do vídeo foi teve um lance da zaga do Cruzeiro, eu não lembro se foi o Léo ou se foi o Dedé, embora eu estivesse do lado do campo ali, em cima do Ricardo Oliveira dentro da área. Que o Ricardo Oliveira iria finalizar a bola, foi impedido, houve uma certa consulta ao VAR, mas ele sequer foi lá olhar o monitor. E demorou. O lance a favor do rival, não. Com menos de 30 segundos ele já correu para ver no vídeo. São situações que geram o nosso repúdio, geram nossa indignação e geram dúvidas sobre a real intenção de ambos da arbitragem, né? Seja o Voaden, né, que estava no VAR, não é isso? Isso, Leandro Pedro Voaden. Que não é um senhor benquisto aqui, né? Podemos dizer assim. E a questão do Bizil também, que, né, pela atuação dele já percebe que quem apitou o jogo não foi ele. Então, assim, é complicado, né, cara? A gente falar também e não ter como provar é difícil. Então, espero que o Atlético se posicione e tome as medidas cabíveis para que essas palhaçadas parem e o clube que ganhar o próximo título seja de forma limpa, honesta e que realmente vença o melhor e não quem se aproveitou de lances e oportunidades derivadas não do jogo jogado. Nós criticamos quando tem que ser criticado, mas também devemos, assim, elogiar quando algo é feito. E hoje a CBF tomou lá uma decisão de que não haverá mais sorteio de arbitragem, serão todos definidos em audiência pública. Eu gostei muito dessa decisão porque pode interferir muito nessa questão do ato de vídeo, porque na minha opinião, para funcionar como se deve funcionar, como é feito na Europa, o árbitro que está lá no comando do vídeo não pode ser um árbitro tão mais experiente, com tão mais tempo de rodagem que o árbitro está em campo, porque isso pode gerar uma certa insegurança no árbitro que está em campo, como pode ser uma das coisas que aconteceu esse final de semana. Leandro Pedro Voaden é um árbitro não bem quisto, mas que já tem uma boa rodagem de muitos anos aí no cenário nacional, e no árbitro que estava em campo, um árbitro aí que está no cenário nacional agora desde o último ano. Pois é. Vamos voltar pro próximo assunto, Yuri. Vou até pegar a sua palavra que você deu o seu destaque sobre o desejo de um técnico estrangeiro. Por quê, cara? Porque tá se falando muito em Rogério Ceni. Rogério Ceni, pra mim, é uma aposta. Assim como, claro, seria uma aposta um técnico estrangeiro. Mas não sei se o Rogério Ceni é o que mais me deixa com o pé atrás, lidaria bem com esse nicho de jogadores do elenco do Atlético. Como eu falei, como eu já havia falado, a questão de um técnico estrangeiro teria que ser muito bem analisada por estarmos no meio de temporada, ou seja, não é uma pré-temporada onde há tempo para se fazer um trabalho. Então, assim, se eu fosse para sugeriria Juan Carlos Osório, porque é um técnico que já trabalhou no São Paulo, é um técnico que já trabalhou pouco tempo, mas trabalhou no Flamengo, e ele conhece o estilo de jogo do Brasil, ele conhece os jogadores brasileiros, então é um técnico que demandaria aí um período de adaptação menor, embora uma adaptação muito brusca. Mas por que isso? Porque falta no mercado brasileiro técnicos de peso, técnicos de nome, para não ser uma aposta, porque não dá para se fazer uma aposta no meio de uma temporada com o Campeonato Brasileiro bater na porta aí para começar. Uma Libertadores aí que bem complicado classificar, mas acredito. Então, assim, os maiores técnicos do Brasil estão empregados. Abel Braga está no Flamengo, o Tite está na seleção brasileira, o Carrilli foi campeão ontem pelo Corinthians. Então, assim, seria muito difícil trazer um técnico muito de grande peso brasileiro. Falando de Rogério Ceni, você afeta o coraçãozinho do nosso querido Felipe. Ele que é um fã declarado do mito São Paulino, né, o Felipe? Eu não gosto. Não é que eu não gosto do Rogério Ceni. Só pra mim, não sei, é o que me deixa com o pé atrás, se ele saberia lidar com esses chamados medalhões que tem no elenco. Porque ele tem todo estilo de ser paizão, igual era o Levi. E pra mim teria que assumir um cara com um pulso mais forte. Felipe, a palavra é sua. Eu, em outros comentários no último podcast, eu também já tinha falado de treinador estrangeiro.
Acho que o Rogério Ceni é a melhor opção entre os brasileiros. Seria também o Thiago Nunes, mas o Thiago Nunes recusou. O Rogério Ceni, quando eu peço o Rogério Ceni, eu tenho o técnico estrangeiro, como eu falei do BKSS, né, o Kudê. Não é pra, talvez nem é para trabalhar com esse grupo de jogadores, é para chegar e fazer um projeto, né? Talvez que chegue lá no final do ano, ele não queira trabalhar com alguns jogadores do elenco, que mude, que contrate outros, tá? Do perfil de jogo que ele goste. Um técnico pra gente ficar aqui com 1, 2, 3 anos. Eu não quero mais técnico 6 meses, 7 meses. Quero um técnico que fique muito tempo, pra gente ter um legado depois, pra deixar daqui 2 anos a gente saber que o Atlético joga dessa maneira, que esses jogadores vieram porque o treinador pediu que joga desse estilo de jogo. Um técnico, eu vejo nisso no Rogério Ceni, é um cara a longo prazo. Tomara que venha, tomara que a diretoria consiga trazer. Se não conseguir trazer, a segunda opção era um treinador estrangeiro. Eu gosto do BKSS e do Kudê, do Racing. O Osório, tem muita gente falando do Osório, eu tenho um pouco pé atrás, porque o Osório é um estilo um pouco diferente. Acho que ele aqui no São Paulo ele foi até bem, mas não é um cara que me agrada, não me agrada, porque ele muda demais a equipe e a gente não consegue entender um pouco o trabalho dele. Mas eu vi muita gente também falando da situação do Rodrigo Santana. Ele é um bom treinador, ele mostrou na URT quando treinou o URT, né? Complicou o Atlético em algumas situações, mas para efetivar o Rodrigo Santana tem que primeiro ter aprendido com os erros do ano passado, né? Que foi com o Thiago Lar, que efetivou, desmontaram o time na parada da Copa, e a gente vai ter uma parada também para a Copa América. Quando ele voltou com peças totalmente diferentes, foi mandado embora para trazer um medalhão. Se for ficar o Rodrigo Santana, tomara que não aconteça isso, porque a diretoria tem aprendido com os erros, né? Exatamente. E sabe quem também falou um pouco sobre técnico, Felipe? Falar. O nosso querido Rafael de Teoflotone novamente mandou a sua contribuição aqui diretamente no Galo Debate. Ô Rafa, fala pra nós aí a sua opinião sobre o futuro técnico do Atlético, o que ele precisa. Futuro técnico do Atlético. Não adianta, na minha humilde opinião, mudar o técnico se a gente não conseguir tirar de cada atleta o máximo que ele pode render. O atleta que veste a camisa do Galo, ele tem que estar 100% no Atlético, e a gente tem que conseguir extrair dele aquilo que ele é capaz de render ao clube. Se assim não fizermos, não adianta. Virá até o Guardiola e não resolverá o problema extracampo do Atlético, o problema de modificação de técnico, que para muitos pode ser solução. A gente tem visto com os resultados que a continuidade é que é a solução, é a resposta para um trabalho eficiente e vencedor. Obrigado novamente. E vamos falar agora, Yuri, desse futuro técnico. Se especula-se muito o Rogério Ceni. Você deu a sua opinião sobre o Osório. Também já surgiu, aí eu acho também que é um pouco de desespero, essa questão de já efetivar o Rodrigo Santana e tudo. É um acontecimento que houve, foi que, se eu não estiver enganado, o auxiliar técnico do Rogério Ceni começou a seguir o Atlético e a Rádio Itatiaia nas suas redes sociais. Se isso tem alguma relevância, se isso realmente é um sinal de alguma coisa, aí é com vocês. Mas então, cara, Rogério Ceni, ele teria essa aceitação dentro do elenco? Você já disse que talvez não. Mas e pra torcida, cara? Seria, podemos dizer assim, um remédio contra essa situação, esse problema chamado Clube Atlético Mineiro? Cara, eu creio que sim. Eu participo de vários grupos. Eu participo de uns 7 ou 8 grupos do Galo, e em todos dos nomes nacionais, o Rogério Ceni é praticamente unanimidade. Pela campanha fantástica que fez com Fortaleza ano passado, no acesso, se sagrou campeão no último domingo aí, contra o Ceará, jogando na sua casa, ganhou de 1-0, salvo o engano. Então sim, seria pela parte da torcida, a questão de torcida seria sim um treinador bem aceitado, sim. Só pesa mesmo essa questão de saber ou não lidar com os chamados medalhões do clube, que eu não vou citar nomes, todos sabemos quem são. E se a minha memória não for tão ruim como eu acho que não é, ele, em alguma das 200 milhões de temporadas que ele fez com o São Paulo,
ele jogou com o Ricardo Oliveira e com o Fábio Santos. E não me falhar a memória, o Fábio Santos participou daquele título do Mundial. Acho que foi em 2005, por aí, né? Não estou tão atento assim, mas o Fábio Santos era juvenil na época e o Rogério Ceni já era capitão daquele time. Então, acredito que ele jogou com ambos. E isso também, a Malu já tinha destacado isso no podcast que a gente fez fora o especial da Arena, sobre o Prato ter externado que o seu controle do vestiário não era assim aquela coisa, né, que a gente se espera. E isso aconteceu dentro da sua casa, podemos dizer assim, né? Porque no São Paulo ele mandava e desmandava. Então, se lá ele já não tinha tanto esse respeito, talvez por também ter na temporada anterior jogado com esses mesmos jogadores, então assim, né, num elenco de 30, de 20 e poucos jogadores, você não vai ser amigo de todo mundo. Isso em qualquer profissão no mundo, né? Exatamente. Então assim, talvez isso também pese. Ele teve a sua participação no Fortaleza com muito mérito, claro, porque quem faz Dodô e Edinho ser craque tem que dar, né? Tem que tirar o chapéu. Cara. Tem que tirar o chapéu. Então assim, mas, né? Lembrando que esse elenco do Fortaleza não tem ninguém. Se são jogadores de nível médio-baixo e jogadores que querem se provar e irem para um clube maior. Ali não tem ninguém do tamanho dele, né? Para falar assim, e aí, cara? Vou te questionar. Creio eu que, apesar de ter jogador com personalidade forte, é difícil você, tendo uma bagagem menor do que a do seu chefe, você questioná-lo. Pelo menos isso de uma forma, né, racional, agressiva. Então assim, Felipe, encerrando o assunto técnico. Rogério Vier, você disse que nós precisamos não de uma solução paliativa, e sim de um projeto. Ele é esse projeto realmente? Na minha visão, sim. É um cara para trabalhar a longo prazo, assim como era o Fortaleza. Essa questão do vestiário, né, do Rogério, acho que era no São Paulo, muito no começo, igual você falou mesmo. Ele tinha recém-aposentado, né? Então, acho que os jogadores ainda viam ele como um jogador, né? Ainda companheiro, não como um chefe. Acho que no Atlético já tem uma certa rodagem, se ele chegar, né? Ele já chega com um certo respeito, campeão, né? Campeão. Muitos vão desenhar Série B, mas campeão da Série B com Fortaleza, que é um título muito expressivo por Fortaleza, que há muito tempo era difícil subir da C para B. Passou muito tempo batendo na trave. Quando subiu no primeiro ano foi campeão, já foi pra Série A. Isso é muito expressivo pro Rogério Ceni. Acho que eu considero Fortaleza o primeiro ano de fato dele de trabalho. Acho que vinha o cara pra isso mesmo, pra deixar um legado, pra ficar muito tempo, ter o respaldo da diretoria, ter o respaldo da torcida também, que vai ter que ter paciência com ele, porque ele vai errar aqui também, como os outros erram. É isso. Eu espero que o Rogério venha. Porque a gente precisa disso, não dá mais para contratar técnico de 6 meses. O Atlético não suporta mais isso. A gente viu nas finais do Mineiro como faz diferença. Um time que tem uma diferença muito grande, que está à frente de nós na temporada. Então a gente vê que isso faz muita diferença no futebol brasileiro hoje. Times com trabalhos longos estão sobressaindo. Se eu não me engano, a gente vai começar o brasileiro com quase metade dos times já trocaram de técnico. É um absurdo isso. Então, o Atlético, se começar a caminhar para esse rumo de manter um trabalho, acho que a gente volta o caminho das conquistas em breve. Acho que é isso que a diretoria e a torcida tem que pensar. Lembrando aí que o próprio São Paulo chegou a cogitar um retorno do Rogério Ceni quando demitiu o André Jardine. Só não foi para frente a negociação. Pois além do futuro técnico que nós falamos, nós temos também outra pauta importante, que é suas expectativas para o Atlético Nacional, meu caro. Você ainda acredita? É difícil, né? Acreditar, a gente sempre acredita, né? Sempre tem aquele fio de esperança. O problema é que o Atlético não depende só dele, mas depende de outros resultados. Eu acho que o time nacional não é bom. O jogo lá, se o Atlético fosse um pouco mais organizado, tinha vencido o jogo lá dentro, na casa deles, né? Os times
uruguaios, mesmo os maiores, não estão bem. São times tecnicamente limitados. Acho que o Atlético vai ganhar o jogo no Mineirão, vai fazer os 3 pontos, mas só que só não basta vencer, né? Tem que vencer e fazer um saldo. Aí essa é a preocupação. Mas o Atlético é jogar, ganhar os 2 jogos e ver o que vai acontecer, né? Se sobrar pra gente uma Sul-Americana, isso que eu tenho falado já há bastante tempo, acho que o Atlético tem que olhar com bons olhos essa competição, porque é uma competição importante. É um título internacional de segundo escalão, mas dá uma taça que é importante e a vaga direta na Libertadores, né? Então, se você terminar o ano campeão da Sul-Americana com uma vaga direta na Libertadores, você termina um ano tranquilo, você começa o ano seguinte tranquilo. Então é muito importante o Atlético, se ficar em terceiro na fase de grupo, e com tudo na Sul-Americana, que é um torneio que é palpável vencer. Mas tem um pouco de esperança ainda. Vai que o Cerro vence o Nacional na última rodada, né? A gente vence o Zamora e se classifique. Mas acho que o que vier é lucro daqui pra frente, que já perder a gente já perdeu. Com o Levi a gente muito prejudicado, né? Por um trabalho ruim nessa Libertadores. Mas é isso. A torcida que for tem que apoiar, é o que resta, tem que comprar o ingresso, ir lá, lotar o Mineirão e apoiar. Acho que com o Rodrigo Santana deu um pouco mais de fôlego, o time apresentou 2 jogos bons nos clássicos, então fica aquela coisa, vai ser diferente agora, com um time mais organizado. É isso, tem que acreditar, né? Jogadores tem que ir com tudo, a torcida tem que acreditar, que é o que restou pra gente. Ganhar os 2 jogos e torcer, quem sabe dá. Ô Yuri, você também acredita, meu caro? Embora eu acredito, infelizmente não depende só do Atlético, mas no melhor cenário possível, o Atlético tem que tirar uma diferença de 6 gols pro Nacional. Então o Atlético precisa de 2 placares de 3 gols de diferença, assim, digamos. Ganhar de 3-0 no Mineirão e tentar buscar um 3-0 lá na Venezuela contra o time teoricamente mais fácil do grupo, mas que apresentou uma bela surpresa aqui no Mineirão, naquilo que poderia ter sido uma tragédia catastrófica, e que o Atlético ganhou na desorganização do Levi, porque com apenas um volante e dentro daquilo que você falou, foi na formação que o Atlético mais rendeu, 4-1-4-1. Onde ele tirou um dos volantes, ficou apenas o Adilson, o Zé Welles, não sei qual dos dois que jogou aquele jogo, não lembro, e entrou com o resto todo mundo lá na frente. Então, assim, eu acredito, por quê? Porque o Cerro Porteño, ele briga pelo primeiro lugar geral da Libertadores. Se eu não me engano, salvo engano, ele é o 2ª ou a 3ª campanha. A primeira campanha, infelizmente, é o lado azul da Lagoa, e o Cerro tá brigando aí por essa colocação, por essa primeira colocação geral. Então pode ser que eles entram sim contra o Nacional precisando vencer o último jogo lá. O jogo, se eu não me engano, é no Paraguai. É no Nueva Ola, onde foi o jogo semana passada. Então, assim, creio eu que sim, o Galo tem total capacidade para estar ganhando esse jogo amanhã 3-0. Estarei lá, apoiarei os 90 minutos que for preciso. Não sei se o Rodrigo Santana vai entrar no 4-1-4-1 ou se ele vai entrar com o Vina. Eu prefiro, por não confiar no Vina, que ele entra no 4-1-4-1. Mas, como ele não tem o Giovani para esse jogo, porque não está inscrito na Libertadores, a tendência é que ele volte para o 4-2-3-1 normal. Lembrando que não temos aí nem Hever, nem Igor Rabelo, e muito menos o senhor Juan Casares. Exatamente. Ô Felipe, seu placar pro jogo? O Galo surpreendeu, acho que vai ser 3-0. Vai conseguir um bom placar aí. Nessa animação toda? 3-0. Yuri, seu placar, meu velho? Eu vou no 4-1, porque mesmo com o time mais organizado do Rodrigo Santana, ainda tem uma certa falha no sistema defensivo ali, onde não estou pedindo o Patrick de volta, mas o Guga apresenta alguns defeitos muito graves ali na questão de recomposição ali, não por ele ser ofensivo, ele até não é tão ofensivo, mas ele deixa muito espaço ali, ele meio que quer fechar na linha da área e acaba dando aí 5, 6 metros de distância pro ponto da esquerda. Então, assim, aí depois ele
acaba tentando dar um bote de primeira e o jogador adversário tiver um pouco de habilidade, consegue se livrar facilmente, que foi um ponto que o Rodrigo Santana conseguiu praticamente anular no segundo jogo, onde ele puxou ali o Geovânio e o Elias estava dando um aporte ali ao Guga ali naquele setor ali da defensivo direito. Além de vocês dois, o nosso querido Rafa de Teófilo Otoni mandou sua participação novamente no programa de hoje. Rafa, sua opinião da partida do Atlético e Nacional? É hora da camisa pesar. Atlético e Nacional, outra camisa muito pesada, forte, tradicional na América do Sul. Porém, o momento não cabe mais erro, não cabe mais descuido, não cabe mais apagão. Se ainda quiser um alento para um mínimo que seja de tranquilidade ou para que seja se tornar efetivo no cargo interino Rodrigo Santana, o que pouco provável, ou para que chegue um treinador com o mínimo de tranquilidade para trabalhar, o Atlético precisa vencer e vencer bem o Nacional amanhã. Obrigado. Pessoal, alguma observação final do Atlético, Felipe? Semana Libertadores, né? Então é um jogo bom aí, o jogo de Libertadores é sempre bom. Vamos pensar em ganhar esse jogo primeiro, depois a gente pensa se vai dar ou não para classificar. Tem, graças a Deus, fim de semana começando, que eu falo, a temporada começou, que é o Campeonato Brasileiro. Então acho que a caminhada do Atlético pensando fazer uma boa campanha para voltar de novo a Libertadores 2020 começa no sábado. A gente vai falar no próximo podcast mais do jogo contra o Avaí. Mas é isso, quem for no Mineirão amanhã, apoiar os 90 minutos, esquecer um pouco o lado de fora, esquecer o Mineiro, que já passou, e apoiar. Quem sabe dar na Libertadores, né? Ô Yuri, queria te agradecer, cara, pela disponibilidade. Que isso, eu que agradeço. Obrigado aí, Felipe. Obrigado, Diego. Muito obrigado pela participação de hoje, contribuiu muito. E suas observações finais, cara, o que esperar do Atlético pós-Mineiro? Olha, sinceramente eu espero que seja o Rogério Ceni, seja o Rodrigo Santana, seja qualquer um outro que for assumir, que não venha com essa de estilo, abre aspas, galo doido. Estilo galo doido não ganha Campeonato Brasileiro. Você pode puxar histórico dos últimos títulos aí de Corinthians, de Palmeiras, de Cruzeiro, naquela dobradinha 13-14, times que priorizaram a sua defesa. Não estou falando que o Atlético tem que jogar retrancado, mas tem que repensar essa filosofia de jogo dentro de campo, porque não adianta você fazer 5, tomar 4, aí num jogo lá você toma 3, não consegue fazer 4 e virar o jogo. E isso, no decorrer do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo, pode custar muito caro, como tem custado. E se sobrar uma vaga na Sul-Americana, não vai ser uma tragédia. Assim como não é uma tragédia se o Rodrigo Santana permanecer no comando da equipe. Até porque o próprio Rui Costa deu brecha para isso na sua apresentação, quando ele disse que... quando ele não deu certeza sobre a efetivação ou não do Rui Costa. Então, se sobrar uma Sul-Americana, eu vou falar a mesma coisa que eu falei com todo mundo que me perguntou no ano passado. A Sul-Americana é o caminho, abre aspas, mais fácil para chegar à Libertadores 2020. Porque é um torneio mata-mata, que é muito mais fácil você vencer um torneio mata-mata aí que o Atlético já entraria nas oitavas, ou seja, disputaria 8 jogos, do que você disputar 38 jogos no torneio nacional com diversos times de ponta. E nem todos os times mais fortes da Libertadores vão descer para a Sul-Americana. Então, assim, seria o caminho, sim, mais fácil para chegar a uma vaga direta na Libertadores. Eu não quero o Galo na pré-Libertadores do ano que vem. Eu quero que ele vá para a Libertadores de forma direta, porque pré-Libertadores é muito sofrimento. E não é só sofrimento para a torcida, é uma precariedade ao preparo do time. Como é que eu vou falar? Denigre muito o preparo do time para o ano, porque você perde tempo de pré-temporada já muito cedo. Você com menos de um mês de trabalho, você já tem um jogo decisivo de mata-mata para entrar ou não da Libertadores. Assim como foi esse ano. Exatamente. Felipe, encerra aí, meu cara. Então é isso, mais um Opina. Valeu, Yuri. Você tem Twitter, cara? Deixa aí o @ pra galera te seguir lá. Não uso muito, mas é @Bertolin_H. Beleza. Cara, com nome fresco é difícil, né? É isso aí, galera. Curte o nosso podcast, entra no Spotify, no Castbox, no YouTube. Toda semana tem
um episódio novo falando muito do Galo, do nosso Galo aí. É isso aí. É isso aí, Ô, Yuri. Diego, você não falou o seu placar pra amanhã. Meu placar tá fugindo dessa encrenca, cara. Ah, velho, vai ser uns 2-0 pra nós e o Bom Pastor vai queimar sua língua. Tomara. Eu adoro ter a língua queimada por esse tipo de atitude. Manda seu encerramento aí, Yuri. O que tinha que ser dito já foi dito. Casares não joga amanhã. O time vai entrar com uma defesa aí bem limitada. Léo Silva e Maidana na zaga não me inspira confiança nenhuma. Então que o senhor Fábio Santos faça uma partida igual fez no último domingo, defensivo. Não saia dali. Se possível, feche com um terceiro zagueiro. Porque se o Nacional resolver jogar no contra-ataque, pode complicar e muito a vida do Atlético. Isso aí, muito obrigado, Yuri. E sempre que tiver disponibilidade, a gente te chama. Valeu? Valeu, obrigado, viu, gente? Boa noite. Pessoal, esse foi mais um Opina, dessa vez com a participação de um ouvinte. E quem sabe nos próximos a gente sempre quer ter essa pluralidade de ideias, a gente sempre quer a opinião, porque esse programa não é Opina Galo à toa, né? Então, fique com Deus e nunca se esqueçam, aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!